Olá, turma. Como eu tinha dito, vou finalizar aqui o vídeo que ainda está relacionado ao assunto de átomos, que é o que vai ser cobrado no teste para vocês, junto com modelos atômicos e aquela parte inicial de matéria. Então, vocês sabem que todos os elementos químicos eles são representados de uma forma na tabela periódica. Foi da forma que eu expliquei para vocês. Tem o símbolo químico, que é representado por duas letras. Tem o número atômico, que representa na parte superior os números de prótons e elétrons, e o número de massa, ou peso atômico, que fica na parte inferior, que é o somatório de prótons mais nêutron daquele elemento químico. Até aqui tranquilo, você sabe que tem três partículas subatômicas, que são os prótons, elétrons e nêutrons, representado cada um por letra P, E e N, respectivamente. O átomo ele tem duas regiões, a chamada eletrosfera, que é onde se encontram os elétrons, e o chamado núcleo, que é onde se encontram os prótons e os nêutrons. Sabe que tem 118 elementos químicos na tabela periódica, a maioria são naturais, alguns deles são sintéticos. E o que ficou faltando é para vocês compreenderem, quando vocês forem analisar uma fórmula, uma equação química, um composto ou uma substância, identificar quantos átomos de determinado elemento tem aquela substância ou quantos elementos são formados aquela substância ou aquele composto ou aquela fórmula. E como a gente vai fazer isso? É bem simples. Vou fazer aqui um exemplo aleatório. Vou começar por esses dois. CrBO. Vocês têm que levar em consideração se eles estão próximos na hora da digitação, se aquele composto ali naquela fórmula estão todos digitados um próximo do outro, e se as letras são maiúsculas e minúsculas, ou se são duas maiúsculas, ou se é uma maiúscula e uma minúscula. Por que isso interessa? Porque é através dessa análise que vocês vão perceber a quantidade de elementos que está representado naquele composto. Se vocês perceberem na tabela periódica, todos os elementos químicos, todos, eles serão representados ou por duas letras, sendo uma maiúscula seguido por uma minúscula. Perceba aqui, ó, magnésio, ó, Mn. Ó, magnésio, são duas letras, M e N. Manganês não, desculpa, manganês. Manganês, seguido por M maiúsculo e logo iniciando por M maiúsculo, logo em seguida por N minúsculo. Aqui do lado temos ferro, mesmo processo, F maiúsculo e E minúsculo. Vamos ver outra aqui que só tem uma letra. Carbono, só tem uma letra, C maiúsculo. Boro, só uma letra, B maiúsculo. Nitrogênio, só uma letra, N maiúsculo. Oxigênio a mesma coisa e flúor a mesma coisa. Então, o primeiro passo que você tem que entender é: os elementos químicos eles são representados dessa forma. Eles podem ser representados dessa forma: uma letra, maiúscula, mais uma minúscula, ou apenas uma letra maiúscula. Essas duas formas é o jeito que temos de ser representado o elemento químico. Na um exemplo aqui, ó, eu coloquei CR, C maiúsculo, R minúsculo, B maiúsculo, O maiúsculo. Se você já sabe que os elementos são representados por uma letra maiúscula e uma minúscula, ou somente por uma maiúscula, pode-se deduzir, espero que vocês consigam compreender essa parte aqui, que nesse exemplo existem quantos elementos? Se
um elemento ele é sempre feito, a sua representação é sempre feita dessa forma, logo, podemos deduzir que aqui em CR, que é o C maiúsculo e R minúsculo, temos um elemento químico, 1, que aqui, ó, o B sozinho maiúsculo, temos outro elemento químico, 2, e que o O também sozinho maiúsculo, temos outro elemento químico. Ou seja, nesse exemplo, temos 3 elementos químicos. Até aqui, tranquilo? 3 elementos químicos. Vocês compreendendo essa parte, agora vocês vão entender como identificar o número de átomos desses elementos em um composto, em uma solução e tal. Percebeu que aqui tem 3 elementos químicos. Logo, se eu perguntar, nesse composto, existem quantas substâncias simples e composta? Então, a substância simples é quando ele está formado somente por um elemento. E a substância composta é quando ele está formado por 2 ou mais elementos. Suponhamos que esse BO eles estejam juntos, viu? Bem próximo, formando. Vou colocar um número aqui, ó. BO3 e o CR sozinho. Então, se o BO ele está junto, entende-se que são 2 elementos, que você sabe que cada elemento, cada letra dessa aqui maiúscula forma um elemento. Então, nesse composto aqui, eles dois juntos vai formar uma substância composta. E o CR, visto que a letra minúscula sempre acompanhada da maiúscula, faz parte somente de um elemento. Então, logo, o CR aqui, ele é um sozinho. É um elemento, é uma substância simples. Então, logo, se outra pergunta eu fizesse aqui em cima desse exemplo, quantas substâncias simples e compostas existem nesse elemento, nessa solução, vocês me responderiam que existe uma substância simples, que é formada pelo elemento CR, e uma substância composta, que é formada pelos elementos B e O. Pode ser boro, pode ser oxigênio, já que existem essas representações na tabela. Tranquilo? Outra coisa, quantos átomos existem nessa fórmula? Átomos é a quantidade de prótons que existe daquele determinado elemento. Vamos supor, eu tenho um oxigênio. Todos os prótons desse elemento é de oxigênio. Quando ele tiver a numeração que vai te identificar quantos átomos aquele elemento vai ter em uma substância. Exemplo aqui, ó. O2. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? 2. Beleza? Se tiver O3, quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui agora? 3, que aqui vai formar o ozônio. Se tiver O5, quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui agora? 5. E se tiver somente O, quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui agora? Somente 1. Então, entenda que quando não houver numeração, no lado do elemento, sempre vai ser um átomo somente. Nesse exemplo aqui de cima, ó, CR, perceba que não tem numeração nenhuma. Então, quantos átomos de CR eu tenho? Somente 1. Átomo. Átomo vai ser numeração. Se não tiver número, sempre vai representar como 1. Beleza? Átomos de CR eu tenho 1. Quantos átomos do B eu tenho? Perceba que não tem numeração nenhuma após o B. Entende-se então que só tem um átomo desse elemento B. Mais 1. E quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui agora? Perceba que tem o número 3 aqui, identificando que tem 3 elementos, 3 átomos desse elemento. Então, logo em oxigênio eu tenho 3. E se a pergunta fosse o seguinte, quantos átomos ao todo tem nessa fórmula, nesse composto? É só você fazer essa contagem. CR você tem 1, porque visto que não tem número nenhum, então entende-se que tem 1.
B é a mesma coisa, tem 1, porque não tem numeração nenhuma identificando. E O tem 3, porque ele está identificando aqui por 3. Logo, quantos átomos eu teria nesse composto? 5. Quantos elementos? 3. Quantas substâncias simples? Uma substância simples. E quantas compostas? Uma substância composta. Tranquilo? Deu para entender essa parte? É somente esse processo que falta para a gente finalizar. Mas eu vou fazer outro exemplo aqui, espero que vocês consigam responder. Eu vou dar já a resposta, mas pausa o vídeo e tentei responder. Vou fazer um aqui aleatório também, viu? Identifique sempre como é que está feita a separação das letras. Se estiverem muito juntas, se estão separadas e tal, para vocês identificarem se é uma substância simples ou composta, caso a pergunta peça. Repara aqui, ó. GH. Nesse composto aqui todo, eu quero primeiro que vocês identifiquem quantos elementos tem, quantos átomos, quantas substâncias simples e quantas substâncias compostas. Pause o vídeo e vamos responder aqui, ó. Quantos elementos? Lembra como os elementos são representados? Maiúscula e minúscula, acompanhado, é um elemento só. Só maiúscula, um elemento só. Duas maiúsculas, 2 elementos. E aí vai. Mas ele quer saber ao todo. Então vamos lá. Mn, um elemento. O, outro elemento. C, outro elemento. PR, outro elemento. V, outro elemento. X, outro elemento. CN, perceba que aqui é diferente, ó. C tá sozinho e CN aqui tá acompanhado com uma letra minúscula. Logo, são elementos diferentes, viu? Aqui foi somente aleatório, um exemplo aleatório, não quer dizer que esses elementos existam na tabela. Então, se C é diferente de CN, é outro elemento. 7. JH estão juntos, ó. Acompanhado do minúsculo, outro elemento. O elemento oitavo. E o último aqui é uma letra T, mais um elemento. Ao todo, então, temos 9 elementos químicos. 9. Se por acaso esse C aqui fosse igual a esse, ou seja, sem esse N, ele também seria... Ele é contabilizar... Para contabilizar, você não iria repetir. Então, seria 8 elementos, entende? Quando repete o elemento, não contabiliza. Mas ele faz parte do processo aqui, mas para vocês responderem, não precisa contabilizar quando eles se repetem. Átomos. Átomos é a numeração. Eu vou apagar aqui para poder não atrapalhar. Peraí. Átomo é a numeração. Vamos lá. Lembra que quando não tiver número, representa-se como 1. Quantos átomos temos? 5 de Mn. Pode até fazer somatório, ó. 5 mais 3 do O. C está acompanhado do PR, mas é um C sozinho maiúsculo. Então, ele tem um elemento aqui, porque ele não tem número, mas entende-se que tem 1. O PR tem 2. Mais o V não tem numeração nenhuma, logo também entende-se que tem 1. O X tem 7.
O CN também não tem numeração nenhuma, entende-se que tem 1. O GH tem 4. Mais o T, que está sozinho, entende-se que tem 1. Soma tudo e verifica. 5 mais 3, 8, mais 1, 9, mais 2, 11, mais 1, 12, mais 7, 19, 20, 24, 25 átomos ao todo aqui nessa forma, nesse composto. Tranquilo? Substância simples. Simples é quando está somente um elemento. Então, se vocês fossem contabilizar quantas substâncias simples tem aqui, Mn seria uma, O3 seria outra. Somente. Ah, por que Vx não é? Vx estão juntos, então entende-se que o Vx é uma substância composta. Composta por dois elementos. Que elemento é esse? O V e o elemento X. Então você tem que também verificar essa distância. Ó. Perceba que está isolado aqui em relação aos demais. Então o Vx é uma substância composta. Então simples temos o Mn, o O, somente. Então são duas substâncias simples. Substância composta temos quanta? Temos CpR, uma. O Vx junto aqui dá mais uma. E esse aqui, ó, Cn, GH e T. Ou seja, temos 3 substâncias compostas. 1, 2, 3. Tranquilo até aqui? Então não tem erro, é só identificar. O número de átomos sempre vai ser a numeração que está ao lado dele. Se não houver um número, entende-se que tem um elemento, entende-se que tem um átomo. Para representar um elemento, basta ele estar sozinho com a letra maiúscula ou uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula. Também vai ser um elemento somente. Se tiver duas letras maiúsculas acompanhadas, vai ser 2 elementos. E se tiver 2 minúsculas, não existe elemento somente com a letra minúscula. Então aqui não existe, não tem como você identificar elemento aqui. Para ser um elemento tem que ser uma maiúscula e uma minúscula acompanhada ou somente uma maiúscula. Tranquilo? Então, com isso aqui a gente finaliza todo o assunto do teste. Se houver alguma dúvida, pode deixar no comentário aí, que em tempo ainda respondo para vocês.